Meus caros amigos e amigas, uma saudação especial a todas e todos. E já começo pedindo a vocês que compartilhem, que curtam e comentem também e enviem para os seus amigos esse vídeo. E eu quero falar de uma realidade brasileira que é histórica. O nosso país foi descoberto pelos portugueses em 1500. O governo de Portugal, na época, que era uma monarquia, dividiu o Brasil em 15 capitanias hereditárias e distribuiu todas essas terras para 12 pessoas. Todas essas pessoas eram pessoas nobres, consideradas nobres pelos portugueses. O estado do Ceará, por exemplo, esse estado enorme, pertenceu a um único cidadão, chamado Antônio Cardoso de Barros. As capitanias eram hereditárias. Esse termo quer dizer, passavam de pai para filho. Matematicamente falando, como eram 15 capitanias hereditárias, e ele distribuiu para 12 pessoas, sobraram 3. Portanto, teve donatário, que recebeu 2 capitanias. Mas não funcionou muito bem. É claro que não funcionaria. Primeiro, porque não tinha mão de obra. Segundo, porque não tinha infraestrutura, estrada e etc. Não tinha energia elétrica. E para tentar resolver esse problema, o rei trabalha com o processo de escravização das pessoas. E escravizaram quem? Os africanos. Eles vinham de lá, da África para o Brasil, em porões de navios. Um percentual muito significativo morria na jornada, porque eram navios que se movimentavam a partir das velas, através do vento. Eram horrorosos. No porão do navio não tinha ar, não tinha oxigênio, não tinha como respirar, a alimentação era muito ruim. Alimentação azeda, porque não tinha geladeira, então carne azedava, alimentos azedavam, as pessoas tinham infecções intestinais, morriam e eles rebolavam dentro do mar. E os chegavam aqui e iam trabalhar como escravos até morrer, sem receber R$1 de salário, trabalhando de graça, com direito só à comida. E a comida mais ruim que poderia existir. Esse regime de escravidão durou aí uns 380 anos, aproximadamente. De modo que uma grande parte do povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro, durante esses anos todos, mais de 300 anos, quase 400 anos, saiu do fim da escravidão na miséria absoluta. E os nobres ficaram muito ricos. E nesse período todo, meus queridos amigos e amigas, a sociedade brasileira
ficou dividida. Naquela gente que tinha tudo e naquela gente que não tinha nada. A sociologia chama isso de exploradores, aqueles que exploraram as pessoas, e de explorados, aqueles que foram explorados. E aconteceu que no Brasil houve uma segregação social muito grande e uma concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Essas pessoas tinham o que? As terras, depois evoluiu da produção agrícola para a produção fabril, a industrialização do país. E o que aconteceu? Muita gente que vivia da agricultura, sobre o regime de meia, ou seja, tudo que eles faziam, metade era do patrão e a metade era deles, por isso meia, e em grande miséria. E com o declínio da economia agrícola, as pessoas migraram para as grandes cidades. Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo incharam, porque como as pessoas não tinham mais o que fazer lá no campo, vieram para a cidade. Chegando nas cidades, não tinham formação, baixo nível cultural, não tinham uma profissão, um ofício, e foram morar onde? Nas favelas. Aí foi onde nasceu a violência. Eu vou gravar um vídeo futuramente falando do processo de violência, não no Brasil, mas na América Latina toda. E nos Estados Unidos, que é um dos países mais violentos do mundo. Foi muito bem. E a classe trabalhadora sem direitos. Quando chega nos anos 40, precisamente em 1943, por causa das lutas dos ex-escravos da sociedade brasileira, e com o Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época, e também por causa dos comunistas lá na Rússia, União Republicana Socialista Soviética, nós brasileiros conseguimos muitos direitos importantes e fundamentais. Certo? E agora eu vou explicar em talvez 1 minuto ou 2 por que a Rússia foi importante para nós conquistar esses direitos. A Rússia comunista. Por que os comunistas foram importantes? A Rússia reduz a jornada de trabalho. A Rússia passa a dar férias aos seus trabalhadores, que também não tinha antes. A Rússia criou o salário mínimo, um salário para todos os trabalhadores. Férias. E um conjunto muito grande de direitos. Muito grande de direitos, como licença à maternidade, como construção de escola em todo o território nacional da Rússia comunista. Isso começa em 1917, que foi quando aconteceu a Revolução Russa. Uma quantidade enorme de direito. Aí o comunismo pegou fama. Os trabalhadores do mundo todinho falavam disso, das vitórias que os trabalhadores da Rússia, a classe pobre, os camponeses da Rússia, porque houve a reforma agrária na Rússia, os comunistas distribuíram as terras para a população agrícola daquela época. E nas fábricas eles passaram a ter esses direitos. Aí isso era só do que se falava. Os Estados Unidos faz, na época, uma grande conversão entre eles lá, os capitalistas, e disseram: se nós não der direito aos trabalhadores da América Latina, eles vão tornar a América Latina comunista.
E o que vai acontecer se esse fenômeno ocorrer? Nós ricos vamos perder os nossos privilégios. Porque a economia do mundo passa a ser coletiva e não privada. A economia privada, toda a riqueza produzida é nossa. Na coletiva vai ser distribuída de forma mais ou menos igualitária para todo mundo. Aí, os Estados Unidos começam a fazer uma pressão terrível no Brasil e nos outros países, Argentina, Equador, Bolívia, no México e todos eles, Venezuela, para também criar um código de direitos para a classe trabalhadora. A ideia dos Estados Unidos era a seguinte: é melhor a gente perder um pouco do nosso lucro que nós perder toda a nossa riqueza. Portanto, temos que dar alguns direitos. Aí veio férias, 13º salário e um conjunto de vários direitos que nós conhecemos porque estão lá na CLT. Ou seja, a CLT, ela foi tão importante para o Brasil porque é um código, não é um código de direito. É um código, consolidação das leis do trabalho. A CLT foi um remédio constitucional para a miséria que existia no Brasil e nos outros países, como eu já falei. E até hoje nós desfrutamos felizmente de direitos importantíssimos a partir desse código que é a CLT. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu era agricultor. Com 19 passei a ser operário da fábrica de fiação e tecelagem Santa Cecília, na Avenida 15 de Novembro, ali na Parangaba. Quando eu entrei lá, eu assinei minha carteira no dia 14 de fevereiro de 1977 e paguei a Previdência Social durante um pouco mais de 40 anos. Nem me aposentei quando eu adquiri o direito. Eu fiquei um tempo mais trabalhando e me aposentei somente depois. O regime é assim: o trabalhador paga uma parte para a Previdência Social e o patrão paga 2 partes para a Previdência Social. O trabalhador paga 11% e o patrão paga 21% do salário que o trabalhador ganha. O salário pequeno, não é o salário mínimo. Se ganhar mais, é sobre o que ganha. E hoje eu sou um homem aposentado. Então, quando eu já estou com a idade avançada, eu não preciso mendigar, nem catar lata na rua para sobreviver. Eu sobrevivo com dignidade, porque paguei a Previdência Social com dignidade. E pela lei, o patrão, para quem eu trabalhei e construí muita riqueza, que ele nunca me fez favor, o que ele me pagou era pelo meu trabalho. E o salário mínimo do Brasil sempre foi uma desgraça. Aí ele dava uma contribuição para todos os trabalhadores. Isso garante a felicidade das pessoas depois que não podem mais trabalhar. Aí os outros direitos, como por exemplo a educação, e os que eu já falei aqui, são de muita importância para a sociedade, principalmente essa sociedade pobre, periférica. E essa classe trabalhadora do passado, ela é heróica, porque ela inclusive foi presa e muitos morreram lutando por esses direitos. Então vocês agora, meus queridos amigos e amigas, entenderam que a luta interna dos brasileiros e dos outros países da América Latina, que a influência dos comunistas lá na União Soviética, foi de suma importância para nós conquistarmos esses direitos. Mas durante esse período do Getúlio Vargas, que nós conquistamos esses direitos, nós continuamos avançando, como por exemplo, no período do Getúlio Vargas não ficou garantido, então,
tanto a educação, nem a saúde, nem, por exemplo, o direito dos trabalhadores rurais, porque esses não tinham aposentadoria rural. Isso foi conquistado depois, com as lutas. Com a luta pela reforma agrária, com a luta pela igualdade de direito dos homens e das mulheres do campo. Quando chega o governo Lula, que começou agora, nos anos 2000, naquela época um professor dos municípios do Brasil ganhava entre meio salário mínimo a um salário mínimo. As grandes cidades pagavam um salário mínimo para os professores e os municípios pequenos pagavam um pouco menos de meio salário, alguns meio salário e outros um pouco mais de salário. Inclusive eu fiz essa pesquisa quando o Valmir Ribeiro era o presidente da CUT, que fez essa proposta que nós colocamos em prática. Com o governo Lula, que foi ele que assinou, hoje nós temos o piso nacional dos professores. Hoje vale a pena você colocar o seu filho e a sua filha na escola, e se ela se tornar professora, e se ele se tornar professor, ele tem um piso garantido que chega aí a aproximadamente 6, 7 mil reais. Piso junto com os benefícios. Então, hoje o filho dos trabalhadores, se chegarem a ser professores, eles não vão receber meio salário mínimo. Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores da Esquerda, ele tem garantido um piso nacional para viver com dignidade. Fernando Henrique Cardoso acabou com as escolas técnicas, um nome tão bonito, escola, um nome forte, técnica, para formar técnicos. Tinha estrada, tinha mecânica, tinha tudo, ele acabou, por decreto. Com o presidente Lula, da esquerda, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 1.000 escolas técnicas, formando técnicos de primeiro nível. Inclusive com mestrado e com doutorado. Em 50 anos, com esse grande projeto do presidente Lula de desenvolvimento da educação no Brasil, esse país será um país muito desenvolvido, com muitos trabalhadores graduados, capacitados para ganhar bem e viver com dignidade. Teremos uma multidão de cientistas. Nunca no Brasil se formou tanta gente. O Lula fez uma coisa muito legal. O Lula garantiu que muitas universidades particulares elas se transformassem em escolas para receber os pobres. E como o Lula ajudou isso? Com o FIES e com o ProUni. O governo do PT de esquerda proporcionou financiamento. O PT proporcionou uma discussão nacional e o governo do PT garantiu e financiou educação para todo mundo e muita gente se formou. Nós vamos ter tantas assistentes sociais, tantos professores de geografia, tantos geógrafos, tantos historiadores, tantos técnicos em várias áreas, tantos doutores, tantos cientistas, por causa desse programa extraordinário. Os miseráveis de alma criticam dia e noite o Bolsa Família. E eles estão dizendo que o povo não quer trabalhar. Mentira. Análise mentirosa, rasa, que sai da cabeça dos ignorantes. Eu tenho 69 anos de idade. Eu vi na minha vida milhões e milhões de brasileiros desempregados e na miséria vivendo nas favelas, porque não conseguiam emprego, porque à direita os capitalistas não davam empregos. Eles colocavam um número mínimo de pessoas para trabalharem em serviços
precários, calor, poeira, tudo que se possa imaginar, sem equipamento de proteção individual para os ouvidos, para o nariz, para que as pessoas não inalassem poeira e nem ficassem surdos por causa do barulho das fábricas. E uma pessoa trabalhava por 2 pessoas dentro das fábricas e o desemprego era monstruoso. Nunca houve emprego pleno para os trabalhadores do Brasil, porque os miseráveis capitalistas exploravam da forma mais dura e mais brutal a classe trabalhadora desse país. E essas pessoas foram para a miséria, e o Lula, ganhando a eleição, disse: eu vou ajudar os pobres, e criou o Bolsa Família. Esses miseráveis que nunca deram emprego a ninguém e que não darão emprego para os analfabetos, para os velhos que hoje estão doentes e que passaram a vida toda desempregados ou trabalhando em serviços precários, ganhando uma miséria e que não conseguiram sequer comprar uma casinha. Aí esse mesmo Lula faz o programa Minha Casa Minha Vida, é casa sendo construída à torta e à direito, e ainda assim não vence o déficit habitacional. A violência na favela vem da exploração do homem, pelo desprezo dessa classe dominante, dessa direita vagabunda, mentirosa, egoísta e ladrona e corrupta. Mas a luta continua na defesa desses direitos fundamentais. E como foi explorada essa classe? Muitos comerciantes que pensam que são ricos, mas são pés rapados, e que hoje têm direito ao Simples, criado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, o Simples, que beneficia pequenas empresas, pequenos negócios. O que é o Simples, eles nem sabem quando começou, nem sabem o conceito de Simples. E, inclusive, o relator do Simples foi o senador do Ceará, do Partido dos Trabalhadores, José Barroso Pimentel. Nós fizemos um livro agora sobre a história política de José Pimentel. Eu sou um dos escritores que fazia parte de uma equipe formada por aproximadamente 7 pessoas que pesquisaram e fizeram esse livro, lindo, lindo livro. Simples essas pessoas pequenas que estão começando com seu pequeno negócio, que não podia pagar o mesmo imposto que uma grande empresa do Tasso Gereissati, desses Hermínio de Moraes, desses bilionários, trilionários do Brasil. Aí o Lula reduziu drasticamente o valor do imposto. Se não fosse isso, eles não existiriam. E sabe como eles sobrevivem? Sobrevivem porque as pessoas que moram nas favelas, que está cheio de pequenos comércios em cada esquina, têm um dinheirinho todo mês para comprar. Compra fiado e paga no final do mês. É quem sustenta esses pequenos negócios, e esses miseráveis ainda não compreendem a importância do Bolsa Família. Deixa acabar o Bolsa Família para vocês verem o que é bom para a tosse. Vocês acabarem com o negócio de vocês. Vocês são tão burros e irrefletíveis que não compreendem a importância do Bolsa Família para vocês. A turma rica da aldeota não vem para um boteco da periferia comprar nada. Quem compra é o pobre que está ali. Esse pobre tem dinheiro para comprar, embora sendo pouco, mas tem dinheiro para comprar nos comércios de vocês. Aí se fala dos que não querem trabalhar, mas não fala do lastro, da capilaridade que tem esse programa Bolsa Família. Agricultura familiar. A esquerda fez a reforma agrária, distribuiu terra para quem não tinha, tem incentivo, tem escola nas ex-fazendas, onde hoje são assentamentos. E o MST deu uma contribuição extraordinária para a democracia no campo, para a distribuição de terra e para o trabalho no campo. As pessoas vivem razoavelmente bem. Quer dizer, não conhecer a grande obra humana e social da esquerda significa 2 coisas: egoísmo humano
dos poderosos que não querem ver as pessoas viverem bem, com dignidade, e burrice dos ignorantes. Porque, meus amigos e amigas, a ignorância é um instrumento cego da destruição de um povo. A ignorância é um monstro. Mas o governo de esquerda, os governos de esquerda, os partidos de esquerda, os lutadores sociais, o movimento sindical, os movimentos gerais que lutam por melhores condições de vida e de trabalho e lutam heroicamente, também pode comemorar uma outra coisa: as escolas de tempo integral. O governo paga o pé de meia, o governo da tablet, o governo da refeição, o governo paga bem os professores. Muitas dessas crianças que nos governos da direita nunca estudaram, não saíam do estudo primário, hoje terminam seus estudos médio e ainda ingressa na universidade. Direita egoísta e nojenta. Vocês vão ter que engolir de pobres, de pessoas simples, com direitos, disputando as vagas na universidade, se formando, adquirindo cultura e conhecimento, que antes era um privilégio apenas de vocês. Usar as universidades públicas para se formarem e ganharem dinheiro e privilégio. Agora não. Todos podem chegar à universidade. Todos podem aspirar melhores condições de vida, melhores empregos. Todos agora podem inculcarem em suas cabeças mais cultura, mais conhecimento e mais dignidade. O senso de dignidade, que é fundamental para uma sociedade. Uma sociedade em que todos e todas tenham direito ao bem-estar e à vida. Essa é a luta.